E aí, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai dissecar um documento histórico que é no mínimo fascinante. Vamos fazer uma viagem no tempo, lá para abril de 1974, para explorar um artigo transcrito do Journal of Mental Health, que também foi abraçado pela literatura de neuróticos anônimos. Esse texto basicamente virou do avesso as convenções clínicas daquela época e propôs uma maneira radicalmente diferente de encarar o sofrimento humano. Nossa ideia aqui na apresentação não é tomar partido ou julgar, mas sim abrir esse baú e entender tintim por tintim como esses autores estruturavam o pensamento sobre a mente humana usando as próprias palavras deles. E olha só o peso de como o texto começa. Eles já abrem com uma voadora. A doença mental e emocional é carência espiritual. É uma afirmação fortíssima, concorda? Isso já dita todo o tom do que a gente vai ver pela frente. Eles batem o pé na ideia de que a saúde mental é exatamente a mesma coisa que realização espiritual e que simplesmente não existe outra explicação. Durante a nossa análise, a gente vai desempacotar imparcialmente essa filosofia, entender que lógica interna os levou a peitar a medicina tradicional daquele jeito. Para manter tudo bem organizado, o nosso roteiro passa rápido por 5 pontos. A premissa principal, os limites da ciência médica, o despertar espiritual, o conceito de poder superior e, por último, a ideia de uma entidade teopsicossomática. Então, vamos dar a largada com o primeiro ponto, a premissa principal. Olhando para esse documento original aqui na tela, fica bem claro que ninguém estava sentado numa torre de marfim acadêmica filosofando sobre a vida, sabe? Eles fazem questão de martelar que sabem do que estão falando por pura experiência própria. Eles escrevem que, quando estavam doentes, sentiam uma carência espiritual gigantesca e que a recuperação veio apenas quando alcançaram essa tal realização espiritual. O mais louco é que eles dizem que todos os outros fatores, tipo família, emprego, casa, continuavam iguaizinhos. Ou seja, toda essa premissa foi construída em cima do empirismo, da própria dor e da superação. E essa dor nos leva direto para a nossa segunda seção, o limite da ciência. O ponto alto aqui é o nível absurdo de exaustão que eles descrevem antes de chegar a qualquer tipo de luz no fim do túnel. O texto faz uma lista meticulosa de tudo que tentaram. Imagina a cena. Eles foram a médicos, psiquiatras, psicólogos, líderes religiosos, tomaram tranquilizantes, soníferos, antidepressivos. Nas palavras do próprio texto, eles tentaram absolutamente todos os tipos concebíveis de terapia. E o resultado? Nenhum. Continuavam doentes e deprimidos. É um retrato bem cru da falência total das ferramentas científicas que eles tinham à disposição na época para lidar com aquele sofrimento. E isso cria um contraste que é o coração da narrativa deles. De um lado, a gente tem esses anos a fio de uma doença torturante, uma fase em que eles admitem que eram teimosos, que se achavam espertos demais para buscar ajuda espiritual, lutando o tempo todo contra a ideia de um Deus. Um estado em que, segundo eles, não dava mais para viver nem para morrer. Mas aí no outro extremo, quando o desespero bateu no teto e eles finalmente caíram de joelhos num grupo de neuróticos anônimos, o alívio foi fulminante. Eles dizem que começaram a se sentir melhor quase na mesma hora. É uma queda de braço entre a resistência intelectual e uma rendição total, que para eles foi o que trouxe a cura. O que pavimenta o caminho certinho para a nossa terceira etapa, o despertar espiritual. Para dar aquele peso, aquela autoridade clínica de que uma experiência dessas era vital, o texto faz uma jogada de mestre e traz Carl Jung para a conversa. Pois é, o famoso psiquiatra suíço. Eles usam a citação dele para defender que a recuperação não é um simples exercício intelectual. Ninguém sara apenas entendendo o problema na terapia. A verdadeira mudança, segundo os autores, exigia um evento transformador, uma experiência espiritual de fato. Ao puxar Jung para o argumento, eles tentam mostrar que essa ponte entre o psicológico e o divino já estava sendo mapeada pelos grandes nomes da ciência. E os registros documentam perfeitamente essa virada de chave. A leitura vai saindo daquela lamentação sombria de "minha alma está doente" para uma certeza vibrante de que a solução existe, associando Deus à paz, saúde e alegria. Eles frisam com todas as letras que de todas as pessoas que eles viram se recuperar de problemas mentais crônicos, 100% tiveram esse despertar. Percebe a força disso? Para os autores, não é uma via alternativa, é um pré-requisito absoluto e inegociável. Mas afinal de contas, como eles definem isso na prática? Chegamos ao nosso quarto ponto, o conceito de poder superior. Eles sabiam muito bem que palavras como Deus ou religião fazem muita gente dar meia volta. Então, como eles lidaram com o ceticismo natural das pessoas? Ampliando o conceito. Eles propõem um poder superior segundo o nosso entendimento. Eles até jogam um desafio para o leitor. Tente encontrar uma pessoa realmente feliz, que não acredite em absolutamente nada maior que si mesma, nem que seja a crença de que as pessoas são boas por natureza.
E aí tem uma tirada com um toque de humor bem interessante. Eles falam sobre aqueles apostadores inveterados que batem do peito, juram de pé juntos que são ateus, mas que na hora do aperto na mesa de jogo, clamam pela Senhora Dona Sorte. É a forma deles de dizer que acreditar em algo além do próprio umbigo faz parte da natureza humana. Agora a gente entra na reta final, a parte 5, que é onde a teoria deles atinge o ápice, a entidade teopsicossomática. A gente escuta muito a medicina tradicional falar de doenças psicossomáticas, não é? Aquela velha e conhecida ligação entre a mente e o corpo. Mas a literatura deles resolve adicionar um terceiro elemento nessa equação. Eles criam esse termo teopsicossomática. Basicamente, eles defendem que o ser humano é um tripé, formado por alma, mente e corpo. Se qualquer uma dessas pernas for negligenciada, a estrutura desaba. E no caso deles, o grande problema era justamente ignorar a alma. E eles não tiraram essa ideia da cartola. Na terceira página do texto original, os autores entram numa análise linguística e histórica super curiosa para criticar a psiquiatria moderna, dizendo que a ciência, com o tempo, literalmente perdeu a própria alma. Acompanhe a lógica deles aqui. Eles mostram que termos antigos como psyche no grego e lame no francês sempre carregaram um significado duplo. Queriam dizer mente, mas também queriam dizer alma. Então, tecnicamente, psicologia seria o estudo da alma. Mas eles acusam a ciência moderna, especialmente na língua inglesa, de ter mutilado e limitado essas palavras, encolhendo o significado só para a parte da mente. Na visão deles, ao excluir esse vocabulário espiritual nas traduções, a ciência moderna cometeu um erro gravíssimo, focando puramente na biologia e no intelecto e esquecendo todo o resto. O que nos leva à grande conclusão dessa filosofia. Eles acreditam que o modelo psicossomático puro é capenga. Se a ciência esvaziou a palavra psicologia, tirando a alma da jogada, eles sentiram a obrigação de resgatar isso criando o modelo teopsicossomático. Para os autores de 1974, qualquer tratamento que foque em consertar a mente e o corpo, mas passe batido pela carência espiritual, está fadado ao mesmíssimo fracasso que eles mesmos viveram antes de encontrarem sua recuperação. Bom, isso tudo deixa a gente com uma questão enorme batendo na nossa porta hoje. Depois de dissecar a jornada intensa dessas pessoas, indo da total rejeição aos médicos até a criação do conceito teopsicossomático, fica no ar essa pergunta. Dentro do nosso modelo moderno de saúde mental, que é super focado na clínica, nos remédios, na química do cérebro, ainda existe algum espaço legítimo para a gente tratar aquilo que os antigos chamavam de alma? É, no mínimo, uma reflexão poderosa que esse texto de 1974 deixou de herança. Muito obrigado por embarcar nessa exploração com a gente hoje e até a próxima análise.